Na semana passada, percebemos que devemos ter cuidado na maneira como aprendemos acerca da Bíblia e vimos que a melhor maneira de o fazermos será sempre através da pregação expositiva da Palavra de Deus. Hoje iremos ver que não é só a maneira como aprendemos, mas também o que aprendemos a nível de conteúdo, a nível de teologia bíblica. Apenas uma nota antes de avançarmos para relembrar algo importante e principalmente para os membros de igreja e para os futuros membros de igreja. O seguinte, os membros da Igreja da Graça sabem que assumiram um compromisso sério com a declaração de fé da Igreja Batista da Graça, que é também a declaração de fé da nossa Convenção Batista Portuguesa. Como também sabem os membros desta igreja que, independentemente de concordarem ou não concordarem, esta igreja tem uma declaração de fé a nível daquilo que é ensinado. Então, todos têm que concordar com a declaração de fé geral da nossa igreja, da nossa convenção, e depois, independentemente de concordarem ou não concordarem, há uma declaração de fé a nível do que é ensinado. Posto isto, vamos abrir as nossas Bíblias em Judas, e vamos ler os primeiros 4 versículos, um texto que tem muito conteúdo bíblico. Ontem tive a possibilidade de estar presente no concílio do João Ribeiro, que é da Igreja Batista de Queluz. Ele hoje vai ser, e vou lá estar, se Deus quiser, às 5 horas, no culto de consagração. E ontem no concílio fui surpreendido de ser eu a questionar, a examinar o candidato na área de teologia, e normalmente os pastores vão preparados, levam sempre um livrinho, e eu não tinha nada preparado para fazer perguntas, e então o que é que eu pensei? Vou para Judas 4, os 4 versículos que eu amanhã vou pregar, está aqui toda a teologia. Só para mostrar aos irmãos com isto de que estes 4 versículos têm muito conteúdo e dava para fazer nestes 4 versículos muitas pregações. Então pedimos ao Senhor que nos ajude nestes 4 versículos para entendermos aquilo que o Senhor nos quer dizer. Vamos então ler neste momento os 4 versículos que dizem o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e conservados ou guardados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós neste momento queremos pedir que Tu possas falar através da Tua palavra. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Um pequeno contexto acerca deste livro. Esta carta foi escrita por Judas e o destinatário não está identificado, embora se acredita que muito provavelmente, devido àquilo que foi escrito, destinava-se a todos os cristãos judeus que viviam na diáspora. Esta carta tem como objetivo ajudar os cristãos de todos os tempos a lutarem pela verdade bíblica, pela teologia bíblica, independentemente da pressão cultural, independentemente das pressões sociais ou até das nossas opiniões. E com isto em mente, vamos então ler o versículo 1, novamente, de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quando lemos esta carta de Judas, devemos ter em atenção que há várias personagens na Bíblia com este nome de Judas na Bíblia. O escritor desta carta não era o apóstolo que traiu a Jesus, mas era o meio-irmão de Jesus, era irmão de Tiago, que era líder da igreja em Jerusalém. Podemos ver os restantes nomes dos irmãos de Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 55. Interessante notar, ao olharmos para este versículo, que Judas não usou o seu relacionamento físico, ser irmão de Jesus,
para conferir autoridade diante das pessoas. Como quem diz, eu sou irmão de Jesus, eu sou meio irmão de Jesus, por favor, tenham em atenção, porque eu tenho um relacionamento físico com Jesus. Não, ele foi humilde. E ele apresentou-se como servo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos talvez aprender com Judas que aquilo que é mais importante nas nossas vidas não são os títulos a serem usados, mas o facto de sermos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta então não foi escrita apenas para os pastores, mas foi escrita para todos os cristãos, até porque os cristãos são, se nós olharmos novamente para o versículo 1, eles são chamados por Deus. Judas reconheceu que todos os cristãos são cristãos porque foram chamados por Deus. Isto significa que não há a mínima hipótese de alguém ser salvo se Deus não os tivesse chamado para si. O morto espiritual não pode ter vida por si só. Precisa então que Deus o ressuscite através da pregação da palavra e no poder do Espírito Santo para que então possa manifestar fé. Saber desta verdade bíblica dar-nos-á tranquilidade e humildade para entendermos que não fomos nós que escolhemos a Deus, as nossas escolhas até são muito instáveis, mas foi Deus que nos escolheu a nós. João capítulo 15, versículo 16. Os cristãos então são chamados por Deus e são chamados por Deus, diz-nos novamente o versículo 1, para serem também amados por Deus. E não devemos ter dúvidas que nós somos amados por Deus e fomos amados por Deus quando nós não éramos amáveis. Um dos versículos que nós mais vimos aqui na Igreja da Graça, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, o amor de Deus não depende de quem éramos e o amor de Deus pelos seus filhos não depende de quem nós somos. O amor de Deus por nós é incondicional. Não depende do nosso desempenho. A Bíblia sempre afirmou o amor de Deus pelo seu povo de uma forma extraordinária. E digo-vos, às vezes até incompreensível. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam com que o amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como é uma bênção saber e sentir esta enorme dádiva de sermos chamados filhos de Deus. Até porque o diabo, quando quer derrubar-nos, faz com que nós pensemos que o amor de Deus por nós acabou, por algo que nós tínhamos feito, ou até por causa de alguma circunstância difícil na nossa vida. Provavelmente o amor de Deus por mim acabou. Os olhos do Senhor já não estão comigo. Senão isto não me tinha acontecido. Não. O amor de Deus por nós nunca acabará. E brevemente nós sentiremos esse amor em todo o seu esplendor. E o amor de Deus leva-nos também a ser guardados. É isso que diz o versículo 1. Somos chamados, somos amados e somos guardados. É muito importante saber que os filhos de Deus estão guardados como em Jesus Cristo. E isto só acontece pela própria vontade de Deus. Vemos esta verdade em João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O próprio Jesus também na sua oração afirma que os cristãos estão guardados. João capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum se perdeu. Então é uma enorme bênção saber que Deus deu início à nossa salvação, guarda-nos durante o caminho e segura-nos até ao fim, independentemente das circunstâncias serem mais difíceis ou não. É também por isso que Judas termina a sua carta a exaltar o nosso bom Deus. Judas, versículo 24 e 25. Reparem, ao Deus que tem o poder de vos livrar do mal e de vos apresentar sem pecado e cheios de alegria na sua glória, somente Ele, que é o nosso único Deus e Salvador, sejam dados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a glória, a honra, o poder e a autoridade desde sempre, agora e por toda a eternidade. Amém. Ao Deus que tem poder de vos livrar do mal e de vos apresentar sem pecado e cheios de alegria, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a autoridade
para todo o sempre e para toda a eternidade. Nunca nos esqueçamos. Nós somos chamados, nós somos amados, nós somos guardados por Deus. Que ninguém nos tire esta alegria. Depois desta apresentação, vamos poder ver 3 desejos que Judas tinha para aquelas pessoas. E depois vamos ver o enorme desafio também para as suas vidas e para as nossas vidas. Vamos então olhar agora o versículo 2. Vamos perceber então os 3 desejos que ele tinha. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então Judas desejou que aqueles cristãos, ao chegarem até Deus, possam então sentir a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor para poderem estender esta mesma misericórdia, esta mesma paz, este mesmo amor às pessoas à sua volta. Muito provavelmente até para conseguirem enfrentar o enorme desafio que ele iria apresentar então no versículo 3 e no versículo 4. Quais são estes desejos? O que é que significa manifestarmos misericórdia? Ser misericordioso passa por não darmos aos outros aquilo que eles merecem. Às vezes as pessoas podem entender mal os cristãos. Por que é que ele não responde? Não é porque não tenhamos vontade pessoal, o desejo de fazer justiça própria. Mas no fundo nós estamos a abdicar da nossa justiça pessoal para dar lugar à justiça de Deus. E isto é muito, muito difícil. Quando alguém nos está a chatear, quando alguém quer o nosso mal, quando alguém levanta falsos testemunhos, nós dizemos assim, eu abdico. Não é por ser um frágilzinho, não é por ser nada. É misericórdia. É não dar aos outros aquilo que eles merecem e confiar na justiça de Deus. Este desejo de Judas era também que a paz nas nossas vidas fosse multiplicada. Os cristãos devem ter relacionamentos de paz. Como também devem, naquilo que depender das suas vidas, eles devem promover a paz. Este deve ser então um compromisso sério de cada um de nós. Promover relacionamentos de paz. Quando cheguei em 2013 à Graça, vinha de um ambiente propício a haver muitos relacionamentos tensos. As pessoas naquela zona eram mesquinhas e rapidamente transformavam um problema, por mais pequeno que fosse, em grandes proporções. Bastava não sorrir da maneira tradicional como eu sorria e aquelas pessoas achavam logo que eu estava contra elas e que já não gostava delas. E de um problema qualquer havia logo uma enorme chatice. E ao chegar à Igreja Batista da Graça aprendi algo muito bonito e algo muito bíblico. Esta igreja não deseja ter pessoas que arranjem confusões e que compliquem a vida da igreja. Esta pessoa deseja sim ter pessoas que promovam a paz, que promovam relacionamentos de paz. Foi algo que aprendi, tenho aprendido e prometo que naquilo que depender de mim, continuar a lutar para que esta paz seja um valor da nossa cultura enquanto igreja. Nós desejamos que as pessoas promovam a paz e que não sejam mesquinhas, que não arranjem confusões por tudo. Deixarmos isso de lado e promovermos a paz. Vemos também Judas a desejar o amor. O amor pode e deve ser visto em várias áreas. Aliás, tudo deve ser feito em amor, com amor. E uma das exigências que fiz antes de vir para a Igreja da Graça foi que o púlpito fosse responsabilidade minha. E prometia às pessoas dizer todo, tal como vimos a semana passada, pregar todo o conselho de Deus, pregar a verdade bíblica, toda a teologia bíblica, com, tal como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, com toda a mansidão e temor, com toda a calma e tranquilidade e respeito. E temos o compromisso de não moldarmos a verdade para sermos mais agradáveis ou para adaptarmos o nosso ensino, a nossa teologia à nossa cultura. Temos sim o compromisso então de pregar fielmente a verdade, mas com todo o amor, com toda a graça. Porque verdade sem amor, sem graça, para nada serve
E amor e graça sem verdade também para nada serve. Além disso, tenho também aprendido com esta igreja acerca do amor. Tenho aprendido com esta igreja desde que cheguei acerca de generosidade. Porque esta igreja tem mostrado amor através da sua generosidade. O ano de 2019, e nós vamos falar disto brevemente, mas no ano de 2019, a Igreja Batista da Graça ajudou muitas pessoas financeiramente. E não vai aparecer tudo no relatório financeiro, provavelmente do valor todo que foi dado, aparecerá 20% ou 30% do que foi dado. Porque maior parte das vezes, logo não foram todas as vezes, foi a direção da igreja que deu dinheiro do seu bolso para ajudar vários irmãos desta igreja que estavam a passar por momentos difíceis. E isto também aconteceu devido a essa generosidade da direção da igreja, mas também porque ainda houve vários membros que não honraram o seu compromisso através dos seus dízimos. E então a direção da igreja teve que assumir do seu próprio bolso. Isto é generosidade. Isto é amor da igreja. E antes de dizer o que estou a dizer, pedi autorização a um membro de igreja para o fazer. Então, depois de Judas ter apresentado os seus 3 desejos, vai agora apresentar um enorme desafio para aqueles cristãos e para todos nós. Vamos reparar, versículo 13, o versículo central desta carta de Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas começou então a mostrar que os cristãos devem amar aqueles a quem Deus ama. Não há como nós dizermos que amamos a Deus e depois não amarmos os nossos irmãos. Daí que nós vemos a expressão logo no início, amados. Percebemos também neste versículo que o objetivo inicial da carta foi mudado, pois ele estava para escrever sobre algo relacionado com o Evangelho, mas depois, face ao contexto, ele teve que mudar. Sentiu-se obrigado pelo Espírito Santo, então, a exortar, a encorajar aqueles cristãos, tal como diz o versículo, a batalharem, a lutarem pela fé verdadeira. A palavra fé aqui tem o sentido de verdade, de doutrina, de conjunto de crenças. Ou seja, a fé é um conjunto de verdades em quem acreditamos, ou em que acreditamos, melhor dizendo, sobre quem confiamos. Eu repito, a fé é um conjunto de verdades em que acreditamos sobre quem confiamos. Quando Judas disse para lutarem pela fé, estava a afirmar que a doutrina era e é importante. A palavra batalhar significa esforçar sem qualquer distração para alcançar um alvo. A palavra batalhar aqui significa então esforçar-nos, sem nos distrairmos para alcançarmos um alvo, um objetivo. Isto mostra-nos, meus irmãos, que é um erro gravíssimo afirmar que a doutrina não importa, pois o que importa é amar a Deus e ao próximo. Normalmente estas pessoas que dizem isto têm expressões como eu gosto de pensar em Deus como. Ou para mim, Deus é. Sem darem conta, estas pessoas que afirmam estas coisas estão a adorar um Deus feito à sua imagem e à sua semelhança. Qual é o problema desta abordagem de conhecer a Deus a partir do nosso entendimento, em vez de conhecermos a Deus através da sua palavra? Só saberemos amar a Deus, só saberemos amar o próximo de maneira correta através do conhecimento da doutrina. Isto é, a maneira que Deus quer que nos amemos. Por isso nós devíamos antes dizer, a Bíblia diz que Deus é. A Bíblia afirma que. A Bíblia diz. Esta devia ser sempre a nossa expressão. Através do estudo da Bíblia conhecemos então melhor a Deus e conhecemos melhor a maneira como Ele se relaciona connosco.
E certamente o nosso entendimento mudará a maneira como nós então amamos a Deus e amamos as pessoas à nossa volta. Além de precisarmos da doutrina correta, precisamos também saber, à luz do que este texto foi dito, ou diz, precisamos saber que essa doutrina já foi entregue uma vez por todas. O que é que isto significa? Se a doutrina já foi entregue, logo não é para ser inovada ou alterada. Ela já foi entregue uma vez por todas. A doutrina está fechada. A doutrina bíblica está fechada, quer para entradas, quer para saídas. Nada pode ser retirado. Nada pode ser acrescentado. Mesmo, como dizia Lutero, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mesmo que alguém apresente uma falsa doutrina em que faça ocorrer muitos milagres, nós devemos rejeitá-la, porque se não se enquadra entre Gênesis e Apocalipse, meus irmãos, rejeitem. Na Bíblia encontramos toda a doutrina que precisamos saber para a nossa vida espiritual, porque a Bíblia é suficiente, de suficiência. Nós não precisamos de pessoas que nos tragam novas revelações, até porque as mesmas já acabaram. Quem procura novas revelações para a sua vida está a dizer que esta revelação, que é a palavra, não lhes chega. Precisam de coisas novas. E não sou eu que afirmo isto. É a palavra de Deus que diz estas verdades acerca dela mesma. E para não pensarem que sou eu que as afirmo, vamos olhar então para 2 versículos, onde vamos perceber que nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir das palavras desta profecia, ou as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, por mais pequena que seja, Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não podemos retirar, não podemos acrescentar e não podemos andar então à procura de novas revelações, porque ela já terminou. Então precisamos de conhecer a doutrina. Precisamos de conhecer a teologia bíblica para não sermos enganados. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar a Deus como Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos então de conhecer a palavra, precisamos de conhecer a teologia. E ao ler estes versículos, percebo também, com muita pena minha, que muitos de nós não aproveitam. Muitos de nós também não ajudam os seus filhos a aprender mais acerca da teologia bíblica através da escola bíblica. E nós, hoje em dia, estamos a tratar muito mal a escola bíblica dominical. Estamos a tratar muito mal algo que Deus nos tem dado ao longo de muitos anos para aprendermos mais acerca de teologia. E nós ainda achamos a escola bíblica dominical como um apêndice. E é pior do que isso, é que muitas vezes nós não estamos a trazer os nossos filhos a aprenderem a doutrina bíblica. Muito do que sei hoje o devo a ter tido boas escolas bíblicas dominicais. E pela graça de Deus, a nossa igreja, desde há muitos anos, não é de agora, desde há muitos anos, tem muito bom conteúdo na sua escola bíblica dominical. E damos a graças a Deus por isso. Precisamos de conhecer a teologia bíblica para confrontar a heresia, para sermos como os cristãos em Bereia, que ouvindo qualquer coisa que o apóstolo Paulo dizia, confrontavam tudo à luz da palavra. E é isso que eu desejo dos irmãos. Ao ouvirem a minha pregação, que possam confrontar tudo com a palavra. Atos 17:11. Os judeus dali eram bem mais formados do que os de Tessalónica ou de Salonique, pois receberam a mensagem com muito boa vontade e todos os dias estudavam a Sagrada Escritura para verem se o que o Paulo dizia
era mesmo assim. Será que hoje em dia temos esta capacidade de ouvir um ensino bíblico e perceber se ele é bíblico? Deixamos até às vezes os nossos preconceitos de lado e vamos perceber o que esta pessoa tem para ensinar. E nestas férias, e normalmente as férias de Natal às vezes são propícias a haver assim, alguns desentendimentos, fui falar com uma pessoa da minha família e ela assim que me cumprimentou, olha, a pessoa que não percebe nada de João 3,16. Eu assim, o quê? Mas tu conheces, para estás a dizer se eu percebo ou não percebo João 3,16? Quem é que não conhece João 3,16 e aquilo que o João 3,16 afirma? Ah, mas tu não conheces, não pensavas no que crês e tal. Eu assim, mas já me ouviste alguma vez a falar, a pregar? Já me ouviste? Não. Então para que é que estás a dizer que eu não percebo nada de João 3,16? Quando quiseres ouvir aquilo que eu tenho a dizer sobre João 3,16, convidas-me, eu vou lá gratuitamente e explico-te João 3,16 e depois aí tu podes dizer se concordas ou se discordas de mim. Mas até lá, não. E depois ele estava a dizer, tu deves vir para aqui e não sei o quê. Eu disse, estás a ver, eu nunca poderia ser pastor de família. Porque se eu fosse teu pastor, tu não me falarias dessa maneira. Porque às vezes as pessoas têm os ouvidos cheios de preconceitos e não ouvem aquilo que nós temos a dizer. Agora, será que temos esta capacidade de ouvir sem preconceitos? Olhar para a palavra de Deus e perceber aquilo que a palavra de Deus tem para dizer? Nos dias de hoje há cada vez mais uma miscelânea de opiniões pessoais em vez de afirmações bíblicas. Creio que estamos a ficar sem conhecimentos bíblicos. Quase que já nem estamos a conseguir refutar opiniões erradas ou até mesmo heréticas. Achamos que isso compete apenas aos pastores. Meus irmãos, eu fico muito surpreendido quando eu prego o Evangelho do Senhor Jesus Cristo noutras igrejas e as pessoas ficam surpreendidas. Eu não percebo porquê. Eu não percebo quando pregamos a mensagem da cruz, as pessoas ficam surpreendidas de alguém pregar a mensagem da cruz. Não pregar a mensagem da cruz é que nos devia afligir. Será que estamos então preparados para aquilo que pode acontecer e tem acontecido com várias igrejas a nível de falsos ensinos? Reparemos então o alerta, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É muito interessante notar o contraste na forma como Judas tratou os cristãos, chamando-os de amados, e como tratou os falsos profetas. Aqui, na minha versão, diz indivíduos, mas a palavra não pode ter esta conotação mais pejorativa, mas não, é homens. Amados e homens. Isto mostra que amar as pessoas implica, então, confrontar as suas ideias erradas. Este tipo de abordagem de Judas seria muito provavelmente considerado nos dias de hoje como um gesto de falta de amor. Ou então aquela máxima dos dias de hoje, quem és tu para julgar? Quando a Bíblia diz que nós devemos julgar de reta justiça. Devemos julgar todas as coisas com a palavra. Não são intenções, não são motivações, mas devemos julgar tudo à luz da palavra de Deus. Estes homens, segundo Judas, reparem novamente no versículo 4, introduziram-se na igreja com más intenções e passaram despercebidos. É isto que significa no original, introduziram-se com dissimulação. Foram sorrateiramente, Estas pessoas pareciam verdadeiros cristãos, podiam até falar como cristãos, podiam até assumir o amor como o ponto mais alto da doutrina bíblica, mas tinham apenas um objetivo: desviar as pessoas cristãs e não deixar que os não cristãos ouvissem o Evangelho. Os maiores inimigos à fé cristã nunca se declaram como seus inimigos. E nós devemos saber isto. Precisamos de ter cuidado, tal como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 5. Cuidado com os falsos profetas. Vêm ter convosco como se fossem ovelhas,
mas por dentro são lobos ferozes. Então, com quem nós devemos ter mais cuidado não são aquelas pessoas que já se mostram como inimigas da igreja. Pronto, está bem. O problema são aquelas pessoas que se introduzem no nosso meio, começam com a fala de cristãos, mas o seu objetivo é apenas deixar a doutrina, ensinar coisas erradas, com um objetivo, diz o versículo, de transformarem ou mudarem a graça de Deus pela libertinagem. A palavra libertinagem aqui significa comportamentos sem limites, imoralidades extremas, comportamentos promíscuos. O que é que isto mostra? O objetivo de toda a heresia. E o objetivo de toda a heresia é que cada um possa fazer aquilo que é correto aos seus olhos. Este também foi o problema do livro de Juízes, e nós podíamos ver isso no capítulo 21, versículo 25. Cada um fazia aquilo que era certo aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Precisamos então de ter muito cuidado com o falso ensino. E devemos até admitir o seguinte: o falso ensino é agradável aos nossos ouvidos. Este ensino nunca fala de pecado. Como devem calcular, um pecador como eu, não é fácil falar sobre pecado. Mas o falso ensino nunca fala de pecado. Nunca fala da cruz. Nunca fala da santidade. Nunca fala da ira. Nunca fala do inferno. Fala apenas aquilo que acham que é mais agradável e defendem sempre com o amor de Deus. Então as pregações, todos os ensinos, resume sempre amar, amar, amar. Mas esquecem-se da verdade. Precisamos então saber que Cristo veio até nós para termos liberdade, não mais para fazermos aquilo que nós queremos, mas para termos liberdade para fazermos tudo para a glória de Deus. Esta é que é a verdadeira liberdade. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres, não para fazermos mais aquilo que nós queremos, mas para fazermos tudo para a glória de Deus. Além da libertinagem, reparem novamente no versículo 4, negavam também o senhorio e a soberania do Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos, o texto não nos diz, nós devemos ter cuidado com as inferências. Não sabemos como o faziam, mas a ideia é que negavam que Jesus tivesse alguma coisa a dizer sobre tudo o que faziam. A libertinagem, a negação do senhorio do Senhor Jesus Cristo, é a evidência mais clara do orgulho existente no coração do ser humano, ao não reconhecerem Jesus como o Senhor de todo o universo. Como cristãos, somos chamados então a ter um compromisso sério com a teologia bíblica, com a doutrina bíblica. Precisamos saber no que cremos, mas também precisamos de viver aquilo que professamos. Para mim, enquanto pastor, enquanto amante de teologia, é muito interessante saber no que creio. É muito interessante conhecer teologia. Mas precisamos de mostrar, precisamos de viver aquilo que professamos. O que é que eu estou a dizer com isto? Que pouco importa dizer que acredito numa doutrina chamada complementaridade, se depois eu não cuidar do meu lar, espiritualmente. De pouco importa dizer que os homens e mulheres têm funções diferentes na igreja ou no lar, se depois eu não vivo essas verdades. O mundo está cheio de amantes de teologia e tem cada vez menos pessoas que vivem de facto aquilo que professam. Mas também, meus irmãos, precisamos saber que há coisas que devemos lutar e há outras coisas, mesmo até na área teológica, que não valem a pena o nosso esforço. Há uma frase atribuída, eu tentei ver, mas há tanta gente que essa frase é atribuída, mas parece-me a mim que ela foi da autoria de Agostinho. Admito que haja outras pessoas que tenham outra opinião. Que diz o seguinte: unidade em todas as coisas essenciais, liberdade em todas as coisas não essenciais e amor em todas as coisas.
Repito, unidade em todas as coisas essenciais, liberdade em todas as coisas não essenciais e amor em todas as coisas. Por exemplo, há pessoas que vêm ter comigo e perguntam o seguinte: as pessoas na Igreja da Graça seguem todas a linha reformada? Numa dessas vezes estava lá o Rui Danilo e eu respondi o seguinte: podes perguntar ao Rui se alguma vez, e o Rui é da direção da igreja, se alguma vez me preocupei, se me importei, se o Rui acreditava na teologia reformada. Nunca fiz isso. Nunca perguntei. Nem hoje eu sei se ele acredita, se não acredita. Nunca quis saber. O que eu quero saber é se as pessoas acreditam no Evangelho. E o Evangelho não tem nada a ver com doutrina reformada ou não. Se as pessoas acreditam no Evangelho, se as pessoas estão a viver de acordo com o Evangelho. Isso é a minha principal preocupação. Agora, todo o ensino na Igreja da Graça tem como visão a teologia reformada. Desta forma, é ponto assente para nós defendermos a verdade, evitarmos conflitos nas coisas não essenciais, porque muitos perdem-se em discussões e esquecem-se daquilo que é mais importante. Tenhamos isto em mente, meus irmãos. Somos lutadores da fé, da doutrina, quando vivemos então essa fé no nosso dia a dia, e para isso precisamos ter uma doutrina sólida, ao estarmos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o fundamento dos profetas, onde Jesus é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Eu não tenho problemas nenhuns em trabalhar, e uma das pessoas que eu mais trabalhei até nos dias de hoje, o pastor Rui Sabino, da Igreja Batista de Queluz, ele não pensa como eu. Mas eu trabalho com ele, e quando pedem algum pastor para trabalhar, eu digo sempre, pastor Rui Sabino. Porque ele vive aquilo que prega. Ele prega o Evangelho. Ele prega a palavra. Isso para mim é o mais reconfortante. Igrejas com teologia fraca torna as pessoas também com corações fracos. Termino com uma frase de Charles Spurgeon, um homem de Deus, nunca foi consagrado como pastor, mas que ele disse o seguinte: aquele que não abomina a falsa doutrina é porque não ama a verdadeira doutrina. Aquele que não abomina a falsa doutrina é porque não ama a verdadeira doutrina. Somos amantes da teologia, somos amantes da vivência desta mesma teologia. Amém? Vamos orar a palavra. Senhor bom Deus, louvamos o Teu nome. Louvamos a Tua pessoa por nos ter escolhido, amado e guardado. Ajuda-nos a conhecer mais a Tua palavra para podermos lutar pela sã doutrina. Ajuda-nos também a combater todo o falso ensino, nunca perdendo a misericórdia, a paz e o amor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.